Olá pessoal, eu sou a Kathleen Ribeiro do canal Tradidoxa e nós vamos dar continuidade à série de vídeos sobre o que é a Igreja Cristã. A primeira parte chama-se Por que a Igreja Católica se chama Romana. A gente está falando dos títulos Católica, Apostólica, Romana. E esse termo Romana foi tratado no primeiro vídeo, no qual nós exemplificamos alguns pontos importantes com respeito à questão da origem da autoridade da Igreja Romana e sua fama como uma igreja de grande valor nos primeiros séculos e que se perpetuou até hoje. Se você assistiu o vídeo, você lembra que nós tratamos de elementos da própria Bíblia e de escritos no decorrer do primeiro, do segundo, do terceiro e quarto século. Os primeiros elementos que observamos foram as atuações da Igreja de Roma logo nos primeiros séculos, com São Paulo elogiando-a como um exemplo a ser seguido por todas as demais igrejas, resistente tanto na doutrina como na fidelidade nos tempos de sanguinária perseguição, e com o próprio São Clemente, bispo assentado na Cátedra de Pedro no ano 90, já atuava como autoridade a evitar cismas dentro da comunidade cristã primitiva. Nós citamos também a evidência bíblica, que é inclusive confirmada por grandes estudiosos, inclusive protestantes como Lutero, Wayne Grudem e outros, que afirmam que Pedro estava em Roma quando escreveu sua primeira epístola, 1 Pedro, na qual ele identifica o lugar onde se encontrava como a Babilônia, que é um codinome para Roma. Ele diz em 1 Pedro 5,13: a vossa coeleita em Babilônia vos saúda. Os cristãos entendem que a Babilônia, nesta passagem, é um código simbólico para Roma, mesmo porque a Babilônia ela se encontrava como um deserto nessa época, então não poderia ser a Babilônia literal. Isso demonstra que ele estaria redigindo sua epístola à igreja de todo mundo na categoria de autoridade em Roma, a própria cidade imperial romana. E por último, um amplo testemunho patrístico a apontar para a fundação de Roma como tendo sido concretizada pelos dois mais ilustres apóstolos Pedro e Paulo, martirizados e selando com seu sangue a fundação daquela igreja, testemunhado por homens como Santo Irineu de Lyon no ano 180, Tertuliano no ano 200, Orígenes no ano 230. O que nos leva a um outro título da Igreja Cristã, do qual falaremos neste vídeo a seguir. Trata-se da sucessão de bispos na Igreja Cristã primitiva, com especial ênfase para a sucessão na Igreja de Roma. Sucessão petrina, né? A sucessão de papas. E por isso o título do vídeo, porque a Igreja Católica é chamada apostólica. Já parou para pensar? Em 2 Timóteo, São Paulo disse: o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Isso aqui é uma passagem que exemplifica o tipo de relação que os discípulos deveriam ter com outros sucessores que deveriam fazer o trabalho que Jesus deu a eles. Qual era o trabalho que Jesus deu aos discípulos? Ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então havia um trabalho de doutrina e havia um trabalho litúrgico, sacramental, porque eles deveriam batizá-las. E além disso, havia inclusive a própria ceia do Senhor, que nós chamamos missa, que deveria ser realizada de acordo com as instruções apostólicas, como um sacrifício eucarístico. Primeiro, a gente vai ver Santo Irineu de Lyon, apresentando entre os anos 175 e 190 uma série de nomes de bispos que ocuparam a cátedra da igreja em Roma, começando por São Pedro e São Paulo, chamados por ele os fundadores da igreja em Roma. Vamos ver aqui no livro Contra as Heresias, sua obra apologética, livro 3. Antes de apresentar a lista, eu vou apenas fazer uma leitura de uma descrição de Santo Irineu falando da evangelização de Roma por Pedro e Paulo. Mateus também divulgou entre os hebreus um evangelho escrito em sua própria língua, enquanto Pedro e Paulo evangelizaram Roma e lançaram os fundamentos da igreja. Há quem diga que Santo Irineu estava mentindo deliberadamente. Ele estava tentando manipular o povo, tentando fazer algum tipo de maligno ato para, não sei, razões obscuras. É importante dizer que os católicos não compram essa ideia, tá bom? Para nós, Santo Irineu era um homem bom, ele era um santo homem de Deus. Ele não era um psicopata, nem mentiroso, manipulador. Os católicos eles não acreditam nisso.
mesmo porque havia outras evidências. A carta de São Clemente já revela a autoridade emanando de Roma no ano 90 depois de Cristo. E a Bíblia apresenta uma clara referência a São Pedro em Roma em seus últimos dias. Além de outras vozes que circulavam, como por exemplo o fragmento muratoriano, que é o cânon mais antigo da escritura, que fala que sim, havia um bispo na cadeira de Pedro, São Pio, no ano 150, bem como também o testemunho do cronista Egésipo, a falar na mesma data que ele esteve em Roma, numa época em que 3 bispos sucederam na cadeira episcopal, ou seja, 3 sucessores de Pedro. E veja bem, eles não estavam falando de modo a tentar convencer os leitores, né, de que aquilo era verdade. Não, eles falavam como uma coisa natural. Eles estavam apenas mencionando o fato que já era de conhecimento de todos. Eles não estavam tentando convencer ninguém de que havia um bispo em Roma, sendo que todo mundo já sabia que havia bispos em Roma. Sobre Irineu, voltando a Irineu, lembre-se que ele viveu em um período bem próximo dos apóstolos, chegando a citá-los, além de fazer menção a pessoas que viram os apóstolos cara a cara. Ou seja, na época de Irineu havia passado apenas uma geração da era apostólica, tudo muito recente. E ele chega a citar acontecimentos de grande valor histórico e marcante para a comunidade, coisas que seriam facilmente refutadas se ele estivesse mentindo, como, por exemplo, o martírio do Papa Telésforo, algo que era muito comum de ocorrer naqueles tempos de perseguição. A sucessão de bispos da maior e mais antiga igreja conhecida de todos, fundada e estruturada em Roma pelos 2 mais gloriosos apóstolos, Pedro e Paulo. Aquela igreja que tem a tradição e a fé que chega a nós após ter sido anunciada aos homens pelos apóstolos. Pois é uma questão de necessidade que todas as igrejas devam concordar com esta igreja, por causa de sua autoridade preeminente. O relato de Irineu é importante por pelo menos 3 fatores. Primeiro, porque ele apresenta o evangelho sendo pregado em Roma por Pedro e Paulo. Depois, porque ele apresenta a ideia de portio principalitas, que é posição principal em latim, que significa que ele acreditava que, de alguma forma, as outras igrejas deveriam concordar com a igreja de Roma por causa de sua posição proeminente. Eu não estou dizendo nenhum tipo de valor com relação a isso, eu estou apenas citando o que ele disse, eu não estou valorando, eu não estou trazendo comentários como se eu estivesse acrescentando coisas aqui. Eu estou apenas repetindo o que ele disse. E terceiro, ele cita a sucessão de bispos de Roma. E ele começa com os 2 maiores apóstolos, segundo ele, os mais ilustres, Pedro e Paulo, tendo fundado a igreja de Roma, Pedro e Paulo. Os abençoados apóstolos Pedro e Paulo, tendo fundado e edificado a igreja, entregaram o ofício do episcopado a Lino. Deste Lino, Paulo faz menção nas epístolas a Timóteo. A ele sucedeu Anacleto, e depois dele, em terceiro lugar dos apóstolos, Clemente foi designado para o bispado. Pode-se dizer acerca desse homem, que pelo fato de ele ter visto os abençoados apóstolos e conversado com eles, ele possuía a pregação dos apóstolos ainda ecoando em seus ouvidos e suas tradições diante de seus olhos. Ele também não estava sozinho com respeito a isso, pois ainda restavam muitos que haviam recebido instruções dos apóstolos. A este Clemente sucedeu Evaristo, seguiu a este Alexandre, então, o 6º após os apóstolos, Sisto foi nomeado, depois dele Telésforo, o qual foi martirizado de forma gloriosa, em seguida Higino. Depois dele Pio. Aniceto. Sotero sucedeu Aniceto, e Eleutério que agora retém a herança do episcopado, como 12º na linha de sucessão desde os apóstolos. Nesta ordem, e por esta sucessão, a tradição eclesiástica dos apóstolos, bem como a pregação da verdade chegaram até nós. Esta é a prova mais abundante de que existe uma única fé vivificante, que foi preservada na Igreja desde os apóstolos até agora e transmitida em verdade. Contra as heresias, livro 3, ano 180. Alguns argumentam que não faz sentido ele citar 2 apóstolos como a fundação da igreja de Roma, mas eu acredito que faz sentido em razão do argumento principal de Irineu. Santo Irineu queria demonstrar a validade da autoridade da igreja de Roma. Então ele citou 2 apóstolos, como que reforçando uma autoridade que já era estabelecida entre os cristãos, mas que deveria ser, de alguma maneira, enfatizada diante dos gnósticos, sobre quem ele falava. Por quê?
porque a igreja de Roma, ela foi fundada por 2 apóstolos. Então, uma vez que ele traz à luz essa questão, olha, 2 apóstolos a fundaram, ele estava tentando enfatizar a dupla honra da fundação da igreja em Roma. Lembre-se que o fato de que a igreja de Roma tem uma dupla honra, isso não significa que a autoridade de Pedro sozinha não seria suficiente. A segunda lista, na verdade, ela se desdobra em 2, só que é a mesma lista. Todavia, ela é mencionada em 2 livros de um mesmo autor, o Eusébio de Cesareia, no livro 3 de História Eclesiástica e no livro 5. Vamos analisar. Uma coisa importante que foi tratada aqui é que, de novo, ele não age como se aquilo fosse uma questão disputada, como Irineu também não agiu, ele apenas reforçou contra os gnósticos a autoridade da igreja, e ele ainda menciona eu não vou só citar a lista oficial, a sucessão oficial, ou seja, havia a ideia de que aquela era uma lista oficial. E ele também cita outra coisa, como por exemplo, vamos tratar aqui. Tem divergência porque alguns vão dizer assim. Mas aqui ele está dizendo que eles contam desde o apóstolo, os apóstolos Pedro e Paulo. E aí começa 1, 2, 3. Ele mesmo diz, desde os apóstolos, né? Então tá aqui, vamos aqui. Naquela época, Clemente ainda governava a igreja de Roma, sendo também o terceiro, né, Lino, Anacleto, Clemente, que ocupou o episcopado depois de Paulo e Pedro. Lino foi o primeiro e depois dele veio Anacleto. Só que ele cita aqui, como se fosse um homem só. Os apóstolos, depois começa 1, 2, 3, né? Porque eles não citam os apóstolos. Muitos podem dizer, mas ali ele não está citando os apóstolos, então os apóstolos não tinham de fato uma cadeira episcopal lá, nenhum dos dois, ou então se tivesse, teria que ser os 2, Pedro e Paulo. Mas aí é uma questão que você vai ver no capítulo 4, né, que vai se resolver quando ele diz o seguinte: quanto ao resto de seus seguidores, Paulo testifica que Crescens foi enviado a Gália, né? Aí ele continua, mas Lino, a quem ele menciona na segunda epístola a Timóteo, 2 Timóteo 4:21, como seu companheiro de Roma, aí ele diz, foi o sucessor de Pedro no episcopado da igreja ali, como já foi demonstrado. Clemente também. Mas, Kathleen, eu não entendo o que você está querendo dizer. Eu vou tentar lhe explicar. Leia de novo. Lino foi sucessor de Pedro. No capítulo 21, Eusébio conta após Paulo e Pedro. Mas ele continua contando apenas de Pedro na hora de considerar a sucessão como que sucedendo Pedro. Ou seja, eles são sucessores de Pedro. Embora os fundadores sejam Paulo e Pedro, seu ministério segue em sucessão a Pedro. Vamos lá de novo. Mas Lino, a quem ele menciona na segunda epístola a Timóteo, pula um pouquinho, foi o sucessor de Pedro. Ele não diz que ele foi o sucessor de Pedro e Paulo. Eusébio usa a mesma argumentação que Irineu para tratar das origens de Roma, da igreja de Roma. Os 2 apóstolos estão lá, só que ele é sucessor apenas de um. Além disso, quando você observa, tanto Lino quanto Clemente, quando são citados em referência a Paulo, o último como seu companheiro de viagem. Ou seja, se ele quisesse dizer que ele era sucessor de Paulo, ele teria dito, mas não, ele diz que é de Pedro. Se você ler com pressa, parece esse capítulo sugerir que ambos, Paulo e Pedro, de maneira igualitária, foram a origem de onde descende a autoridade da igreja em Roma. Todavia, antes disso, Eusébio havia declarado no capítulo 4, mas Lino foi sucessor de Pedro. Ele foi de Pedro. Clemente também, que foi nomeado terceiro bispo da igreja de Roma. Sucedeu Pedro, não se diz sucedeu Paulo. Logo, quando ele trata de enfatizar a autoridade apostólica romana e sua glória aos fiéis, ele cita os 2 apóstolos como origem. Mas ao falar do ofício particular de bispo, a quem pertencia a cadeira e suas atribuições, ele cita Pedro. Ainda que Paulo também seja honrado e sua autoridade apostólica também se manifeste na igreja romana de modo categórico, ainda assim, no entanto, nenhum padre da igreja jamais chamou Lino de sucessor de Paulo. Mas Kathleen, isso aí é muito tardio. Eusébio de Cesareia fala no ano 340. Bom, esse é um argumento comum. Enfim, outro livro, né, em que ele fala, História Eclesiástica 5, sobre a lista de bispos de Roma.
Agora, esse argumento sobre a questão de ser tardio, ele é muito frágil, porque muito próximo de Santo Irineu já havia gente que falava que Pedro é que repassava a autoridade na cadeira episcopal romana. Vamos ver o que Tertuliano diz sobre os sucessores da igreja. Que exibam as origens de suas igrejas, que desenrolem a lista de seus bispos, descendendo desde o início por sucessão, de tal maneira que seu primeiro bispo teve como originador e predecessor um dos apóstolos ou homens apostólicos, ao menos um, quero dizer, que tenha dado continuidade aos apóstolos. Pois é assim que as igrejas apostólicas registram suas origens. A igreja de Esmirna, por exemplo, relata que Policarpo foi colocado ali por João, a igreja de Roma que Clemente foi ordenado por Pedro. Note que Clemente é chamado ordenado bispo por Pedro. É isso que ele diz. Ele diz que Policarpo foi colocado por João na igreja de Esmirna. Mas a igreja de Roma tem Clemente como sendo ordenado por Pedro, ou seja, ele é sucessor de Pedro e não de Paulo. Lembre-se que Tertuliano defendia isso no ano 200, que aqueles bispos estabelecidos e constituídos na cadeira episcopal romana como bispos da igreja eram sucessores de Pedro e não de Paulo. E ele sabia exatamente que Pedro e Paulo haviam fundado a igreja. É o que ele diz no capítulo 36. Esse que a gente acabou de ler foi o capítulo 32. Visto que, além disso, vocês estão próximos à Itália, vocês têm Roma, de onde provém até nossas mãos a própria autoridade dos apóstolos. Quão feliz é sua igreja, na qual os apóstolos derramaram toda a sua doutrina junto com seu sangue. Onde Pedro suporta uma paixão semelhante à do seu Senhor. Veja que assim como Eusébio, ao falar da autoridade da igreja de Roma, ele diz que ela tem uma autoridade excelente por causa dos fundadores que são dois apóstolos, Pedro e Paulo. Mas ele, assim como Eusébio, também sustenta que os sucessores não são sucessores dos dois, mas sim somente de Pedro. Kertlin, eu notei realmente que ele tira a autoridade da Sé romana como provindo de Pedro, embora ele tenha entendimento de que essa autoridade ela é firmada pelo martírio dos dois apóstolos, mas os sucessores são de Pedro, eu entendi, só que eu não pude deixar de notar que ali havia uma imprecisão, porque Clemente ele não é depois de Pedro, mas Lino é que é, sendo Clemente na verdade o terceiro depois de Pedro. E é disso que nós vamos tratar em seguida. Como citado anteriormente, Eusébio de Cesareia afirmou que ele detinha a lista oficial de sucessão apostólica da Igreja Romana. Isso significa, por implicação, que havia outras listas. E o período de perseguição mostrava isso. Inclusive, eu citei esse detalhe no primeiro vídeo, dizendo que às vezes os bispos, como foi citado aqui, como foi mencionado aqui sobre Telésforo, eles eram martirizados, eles sofriam grandes torturas e tal nos primeiros anos da igreja cristã primitiva. Santo Epifânio chega a dizer que o importante é que a igreja de Roma não fique sem bispo. Enfim, esses aí que você está vendo na tela, todos eles mantêm a mesma lista de bispos oficial que Eusébio e Irineu. Os três primeiros da primeira linha, né, eles têm a lista integral, pelo menos até o tempo em que eles viveram, tá completa. Você pode checar, por exemplo, tirando o print aí da tela e vendo que Santo Epifânio de Salamina também. Quanto aos dois da linha abaixo, Egésipo e Jerônimo, nós temos apenas fragmentos, mas é possível deduzir que seja a mesma lista porque tem a mesma ordem. Por exemplo, tal bispo esteve em 12º. É possível, inclusive, isso é uma hipótese lançada por Lightfoot, que Egésipo seja a fonte de Epifânio, que talvez até de Eusébio e Jerônimo. Quanto a Santo Irineu, a Enciclopédia Católica, baseada em alguns estudiosos, ela encontra alguma relação entre a lista de Santo Irineu e o catálogo liberiano, que é atribuído a Santo Hipólito de Roma, porém havendo alguns erros pontuais, né? Como eu mencionei, o que acontece com aquelas que possuem erros? Aqui eu peguei alguns, né? O Tertuliano, que apresenta Clemente antes de Lino, e o catálogo liberiano, que apesar de ter uma lista idêntica à de Irineu, né? E inclusive a primeira parte dele está bem preservada,
de uma datação por volta do ano 230 por aí, ele possui erros em razão da ação de copistas, né? Os copistas, né, isso que os estudiosos apresentam como justificativa, eles erraram algumas coisas, por exemplo, eles trocaram Pio por Aniceto, né? Eles trocaram a ordem e também colocaram Anacleto 2 vezes, Cleto e Anacleto, como se fossem duas pessoas diferentes. E Santo Agostinho eu coloquei um em cima do outro, Optato em cima, Agostinho embaixo, porque é derivativo. Um cometeu um erro por ter copiado a lista do outro. Agostinho, por exemplo, ele parece que pega a lista de Optato e ele copia, mas corrigindo, complementando ou trocando pontos que ele vê que não está correto. E todos esses três, né, personagens, Tertuliano, Optato e Santo Agostinho, eles são da África. Então é provável que eles tenham tido acesso à mesma lista corrompida. Ele prova pela cátedra de Pedro que a cátedra, a qual é a primeira investidura da igreja, pertence aos católicos, não aos donatistas. Assim provamos que a Igreja Católica é a igreja que está espalhada por todo o mundo. Devemos agora mencionar seus adornos, e ver onde estão seus 5 dotes, que você disse serem 6, no meio das quais a cátedra é a primeira, e, uma vez que a segunda investidura, a qual é o Lângeros, não pode ser acrescentado a menos que um bispo se assente na cátedra. Devemos ver quem foi o primeiro a se assentar na cátedra e onde ele se sentou. Se você não sabe disso, aprenda. Se você sabe, envergonhe-se. A ignorância não pode ser atribuída a você, segue-se que você sabe. Para aquele que sabe, errar é pecado. Para aqueles que não sabem, às vezes é possível que sejam perdoados. Você não pode então negar que sabe que a Pedro I na cidade de Roma foi concedida a cátedra episcopal, na qual se sentou Pedro, o cabeça de todos os apóstolos, por isso foi chamado Cefas, que, nesta única cátedra, a unidade deve ser preservada por todos, para que os outros apóstolos não possam reivindicar, cada um para si, o direito de separar as cátedras, de modo que aquele que estabelecesse uma segunda cátedra contra a única cátedra já seria assim um cismático e um pecador. Pois bem, em uma cátedra, que é a primeira das investiduras, Pedro foi o primeiro a sentar-se. A sucessão dos bispos de Roma. A Pedro sucedeu Lino, a Lino sucedeu Clemente, a Clemente Anacleto, a Anacleto Evaristo, a Evaristo Sisto, a Sisto Telésforo, a Telésforo Higino, a Higino Aniceto, a Aniceto Pio, a Pio Sotero, a Sotero Alexander, a Alexander Vítor, a Vítor Zeferino, a Zeferino Calisto, a Calisto Urbano, a Urbano Pontiano, a Pontiano Antero, a Antero Fabiano, a Fabiano Cornélios, a Cornélios Lucius, a Lucius Estevão, a Estevão Sisto, a Sisto Dionísio, a Dionísio Félix, a Félix Marcelino, a Marcelino Eusébio, a Eusébio Melquíades, a Melquíades Silvéster, a Silvéster Marcos, a Marcos Júlio, a Júlio Libério, a Libério Damaso, a Damaso Cirício, que hoje é nosso colega, com quem o mundo inteiro, através da troca de cartas de paz, concorda conosco em um vínculo de comunhão. Agora mostre a origem de sua cátedra, você que deseja reivindicar a Santa Igreja para si mesmo. Contra os donatistas, ano 360-385. Veja que ele comete alguns erros, né? Ele troca a ordem, ele cita Clemente antes de Anacleto e Pio antes de Sotero, tira Alexandre de depois de Evaristo e coloca depois de Sotero. Então ele acaba destoando em alguns pontos da lista oficial de Eusébio, de Irineu e de Santo Epifânio. Os erros pontuais são inegáveis. Ainda assim, contudo, ele vai reivindicar a mesma necessidade de uma comunhão que é citada por Santo Irineu. Todos devem concordar com esta igreja, ter cartas de comunhão com ela. E ele diz, esta única cátedra, né, como ele cita, veja onde ele se sentou. Você ignora onde foi que ele se sentou? Ora, ele se sentou na igreja de Roma. Então, ele vai traçando um grande paralelo, de novo, retornando à base da unidade do episcopado, conforme a igreja entende. Em razão das palavras do Senhor, dirigidas a São Pedro. O apologista norte-americano Eric Barra, famoso por escrever a obra The Papacy, o Papado, ele diz em um artigo sobre Santo Optato: aqueles que afirmam que Santo Optato parte de um dom universal para Roma como apenas um exemplo, entre muitos, não encontram respaldo no texto. Pelo contrário,
Santo Optato considera o dom universal da cátedra para a Igreja Universal e a figura histórica de Pedro e sua posição em Roma como uma única e mesma coisa. Ele está tentando explicar que não faz sentido aqueles que tentam separar, né? Não, mas entenda bem, a cátedra ali de Pedro é uma representação de todo o episcopado. Toda Sé é, na verdade, a cátedra de Pedro, né? Um argumento muito comum. Ele está dizendo que não. Que o fato de que toda Sé tem sua origem na cátedra de Pedro é uma coisa. Mas dizer que toda Sé é a cátedra de Pedro, ou de alguma forma tem a mesma autoridade da cátedra de Pedro, é completamente diferente. E assim, o Ibarra diz, olha, isso é atropelar o que ele está dizendo. Separando o lugar Roma, né, da questão toda que está sendo tratada ali por Optato com muita clareza. E aí ele, no argumento dele, ele diz, olha, se ele tivesse dizendo isso, ele não citaria os apóstolos como não tendo uma autoridade para dividir a sés e opor uma outra cátedra àquela cátedra de Pedro. Porque os apóstolos, pense bem, o argumento do Ibarra, os apóstolos, eles estavam formando, eles mesmos, sucessões apostólicas diversas e concorrentes. Não é? A gente não citou aqui a Diasmina do apóstolo João? Então veja que todas elas tinham sucessão apostólica, mas nós estamos apontando para uma singularidade que deve ser considerada. Então, se toda a questão é que cada uma essas cadeiras com sucessão tivessem a mesma autoridade da cátedra de Pedro e representassem ela, e elas representam de fato. Mas isso retira ou apaga a singularidade daquela cátedra, a qual ele chama única cátedra? Santo Optato, estou citando a palavra de Santo Optato. E Barra diz que não, porque ele não teria dito, e usando justamente esse exemplo dos apóstolos, que eles não tinham autoridade para opor outra cátedra, aquela única cátedra. Algo possível se eles tivessem a mesma autoridade. Entendeu? É o argumento do Ibarra. Mas por que ele diz isso, então? Por que ele usa os apóstolos como exemplo? Se cada bispado local tivesse a mesma autoridade. Parece haver uma inconsistência aqui. Vamos ler. Então, Santo Optato, palavras do Ibarra, torna sinônimo da cátedra romana a cátedra que os apóstolos que não viviam perto de Roma naquela época não podiam rivalizar, ao reivindicarem para si a sua própria cátedra, ou seja, os apóstolos não tinham autoridade para levantar sua própria cátedra em oposição àquela única cátedra, a de Pedro. Ora, como isso seria possível? Continuando a leitura. Se o fenômeno da cátedra de Pedro fosse meramente o bispado local em relação ao seu rebanho local, os outros apóstolos estavam distantes em diferentes missões, fundando diferentes igrejas locais. Ele está explicando que como seria uma ideia de bispado local para rebanho local se os apóstolos estavam em outros lugares. Então a gente vai trazendo essas questões para que vocês percebam. A sucessão apostólica, ela é um meio de coesão, de manter a igreja unificada e de alguma maneira evitar aquilo que nós chamamos de um rompimento, não somente com a comunhão, nós chamamos ágape entre os cristãos, mas também um rompimento com a doutrina que flui, tendo por origem Cristo, através da igreja, por meio da hierarquia dos bispos, dos apóstolos, porque a igreja peregrina nessa vivência, nesse caminhar e sentir com Deus, ela cresce no conhecimento desse próprio Deus e da revelação, de modo que ela chegue à plenitude da verdade. Então eu recomendo, se você ainda não entendeu essa complexidade da doutrina, do repasse, né, da guarda da sagrada doutrina e da sagrada tradição, se você não entendeu ainda, eu sugiro esse artigo, A Defesa Bíblica de um Magistério Infalível da Fraternidade Nenhuma, de Swanson. Eu vou só uma parte para você entender. O poder de ligar e desligar é o poder rabínico de interpretar as escrituras e disciplinar a comunidade. Leander E. Keck, em The New Interpreter's Bible Commentary, escreve: a linguagem de ligar e desligar é uma terminologia rabínica para o ensino autoritativo, para ter a autoridade de interpretar a Torá e aplicá-la a casos particulares, declarando o que é permitido e o que não é. Então, você percebendo isso, você entende por que a Bíblia ela usa essa figura das chaves. E quando Jesus fala a São Pedro, dando autoridade a ele e aos apóstolos para fundar a igreja, ele usa justamente essa imagem, que era do conhecimento do imaginário judaico da época. É essa a constituição dessa doutrina. Em nenhum ponto Deus
deu a entender que a igreja iria deixar de cumprir essa função. Essa ideia de uma cadeia de continuidade, tanto de uma doutrina como de uma mesma comúnio, né? Uma mesma comunhão da mesa e do partir do pão. Por que que o cisma é tão odiável? É tão odiável tanto para Santo Agostinho, Optato, São Crisóstomo, todos os cristãos primitivos entendiam o cisma como uma coisa odiável, porque era um depoimento contra a própria glória de Deus, porque Deus era uma unidade. Deus é uma unidade perfeita. A Trindade é uma unidade perfeita, por isso que Jesus na oração ele diz assim, para que vocês sejam um, como eu e o Pai somos um. Quando a igreja se separa em milhões de pedaços estilhaçados, não é só um escândalo para o mundo, mas é também uma grande ofensa à glória do Deus Trino, entendeu? Então, quando você parte o corpo de Cristo, que é a igreja, você, na verdade, está partindo, desfacelando o altar, e assim o cordeiro que é celebrado lá. Ou seja, você parte o próprio Cristo. Por que que Santo Inácio vai dizer que quem segue o homem que faz um cisma não herdará o reino de Deus? Porque é um pecado considerado terrível. Claro, eu sei. Hoje a igreja ela tem uma visão mais amena. A igreja hoje ela tem uma compreensão melhor. Tem pessoas que fazem por ignorância, tem gente que faz por algum tipo de trauma, sofreu abuso. A igreja entende a complexidade humana, mas ainda é assim perigoso à alma. Alguns versículos, mesmo na era apostólica, já elucidam essa necessidade de uma sucessão de pessoas para dar prosseguimento ao trabalho. Um exemplo claro é o de Judas Iscariotes, que mesmo em face da traição não deixaria seu lugar vazio. Alguém deveria tomar parte no seu bispado. Essa noção de continuidade é descrita diversas vezes na Bíblia, como em Atos 14, 23 e inclusive pelo próprio Clemente no ano 90. Tudo isso tem um significado. Quando, por exemplo, o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, ele diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como, pois, invocaram aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como você vai pregar se não for enviado? Como é que você pode se enviar a si mesmo? O próprio apóstolo Paulo, falando a Timóteo, olha, instrui, treina pessoas que sejam idôneas para ensinar, para estar sobre o povo, em posição de autoridade. Ele dizendo isso no texto que nós já lemos aqui. Obviamente ele não estava falando aqui do dever de todo leigo testificar, que é a obrigação vinda do seu batismo, mas falava de outro tipo de autoridade, a de apacentar as ovelhas. Jesus declarou, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Por último, eu gostaria apenas de dizer que alguns fazem uso, sobre as questões das listas, fazem uso das imprecisões contidas em algumas delas. Algo perfeitamente natural, sobretudo em documentos antigos. As listas de Papa, elas são um testemunho de que havia essa preocupação. Ora, essas listas, elas nos mostram, de fato, algo que não é objeto de controvérsia. Primeiro, a noção da necessidade da sucessão apostólica para validação da vocação de uma comunidade como legítima igreja. E 2, a origem petrina da igreja de Roma. Nada disso foi objeto de controvérsia ou disputa em algum momento da história cristã. Fique agora com a lista petrina de Santo Agostinho, que apesar de conter, como eu mencionei aqui, alguns erros e imprecisões, ela mantém esses 2 pontos intactos que eu citei aqui. Pois, se a sucessão linear de bispos deve ser levada em conta, com tão grande certeza e benefício para a igreja consideramos voltarmos até chegarmos ao próprio Pedro, a quem, como que carregando em figura toda a igreja, o Senhor disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O sucessor de Pedro foi Lino, e seus sucessores em continuidade ininterrupta foram estes: Clemente, Anacleto, Evaristo, Alexander, Sisto, Telésforo, Higino, Aniceto, Pio, Sotero, Eleutério, Vítor, Zefirinus, Calisto, Urbano, Pontiano, Antero, Fabiano, Cornélio, Lúcio, Estevão, Sisto, Dionísio, Félix, Eutiquianus, Gaio, Marcelino, Marcelo, Eusébio, Milquíades, Silvestre, Marcos, Júlio, Libério, Damaso e Cirício, cujo sucessor é o atual bispo Anastácio.
Nesta ordem de sucessão não se encontra nenhum bispo donatista, mas, invertendo o curso natural das coisas, os donatistas enviaram a Roma da África um bispo ordenado, que, colocando-se à frente de alguns africanos na grande metrópole, concedeu alguma notoriedade ao nome de homens da montanha, ou os Kutsupites, por quais eram conhecidos. Veja que Agostinho aqui escrevia contra os donatistas, apontando as prerrogativas da universalidade do cristianismo contra a sua ideia sectária. Essa noção é muito do espírito de seita, né? Olha, o cristianismo fracassou, tá todo mundo sujo, meu grupo é o limpinho. É interessante, aliás, trazer à tona aqui o donatismo, porque ele é muito utilizado odiernamente por pessoas para opor-se justamente à sucessão apostólica. Isso é um dado muito intrigante. E Agostinho estava usando a sucessão apostólica aqui. Evidentemente, Agostinho ele não usava, e nem a igreja usa, a sucessão apostólica solitariamente, ou seja, isoladamente, como validação da igreja. A sucessão apostólica, ela é um dos elementos da igreja verdadeira, mas ela não é o único. E aqui justamente havia bispos da igreja donatista que estavam apresentando uma ideia de sucessão apostólica baseada em um sonho, né? Um anjo apareceu para um deles e disse: olha, tá aqui a sucessão apostólica da igreja de vocês. E Agostinho responde: olha, nós temos uma sucessão apostólica e nossa sucessão está em continuidade com a igreja desde os primórdios, voltando até a origem. Pedro, quem figura representa toda a igreja, conforme a palavra de Jesus: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja. Santo Agostinho vai e aponta algo que Santo Irineu também usou contra os gnósticos e sua tradição oculta. E o próprio Santo Optato de Mileve, Tertuliano também, ele perguntava aos hereges: por que vocês não desenrolam as listas de vossas origens, né, pra gente ver se vocês têm alguma legitimidade na vossa crença? Quem enviou vocês? Como diz o apóstolo, como pregarão se não foram enviados? Então a sucessão apostólica, ela sempre foi importante, embora ela não esteja sozinha para validar a verdadeira igreja. E de fato tenho falado sobre isso, é a proposta do vídeo. A minha abordagem é falar sobre a questão da apostolicidade da igreja, da sucessão apostólica, a necessidade dela. Só que vocês notaram que eu acabava sempre remontando a Pedro, não é? Eu não sei se vocês perceberam, mas isso era bastante recorrente. Por quê? Ora, porque os próprios patrísticos acabavam recorrendo a Pedro. E você já parou para pensar o motivo disso? De fato, porque a origem dessa sucessão tem seu início em Pedro. Quando Jesus ele declara aquela passagem conhecida, ele funda ali o episcopado. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou isso a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Lembrem-se que a palavra episcopado vem de episcopos, que significa guardião, traduzido na Bíblia King James para bispado, o que nos leva a Santo Inácio no ano 107, dizendo: certifiquem-se, portanto, de que todos vocês tenham apenas uma única Eucaristia, pois há uma só carne de nosso Senhor Jesus Cristo e somente um cálice para demonstrar a unidade de seu sangue, e um único altar de sacrifício, assim como também há apenas um único bispo. Isso garantirá que todas as suas obras estejam de acordo com a vontade de Deus. Vejam como o Santo Inácio ele associa o monoepiscopado. Olha, só há um bispo, com o fato de que só há um altar, e isso porque só há um Cristo, só há uma única Eucaristia, porque só há um único corpo de Cristo e um único sangue de Cristo. Esta é a unidade do sangue de Cristo, ele diz, a unidade do próprio Cristo. Então ele associa a unidade da igreja à própria unidade de Cristo, porque é o seu corpo. E acaso está Cristo dividido, diz o apóstolo? Ele habita nos seus membros.
Lembre-se que quando Judas pecou, o seu assento não ficou vazio, eles não continuaram como se fossem apenas 11 apóstolos. Você nunca se perguntou por quê? Se a igreja fosse constituída de qualquer grupo de pessoas que de repente fizessem uma instituição e aquilo seria validado, eles teriam continuado dali, sem qualquer cerimônia. Mas por que aquela preocupação com o lugar de Judas? Aquilo tinha um sentido simbólico e místico. Cristo estava criando um novo reino. Assim como ele fez com Israel, as 12 tribos de Israel, agora ele pretendia fazer com a igreja, porém aperfeiçoando-a de uma maneira infalível. Cada um dos ramos representava um bispo, que teria seu começo em um apóstolo, começando da semente, que seria a base do episcopado, isto é, sua fonte, o que nós chamamos Cátedra Petri, ou Cadeira de Pedro, porque foi a ele primeiramente e originalmente dirigida a promessa de infalibilidade. Não falirá, isto é, não cairá, permanecerá, não será frustrado, não verá a queda. Esta obra perdurará pelos séculos dos séculos, e eu começarei a construir a partir de ti. Então nós vemos essa compreensão, né, dessa fonte, dessa origem da unidade como fluindo no episcopado a partir de um. Quando nós lemos, por exemplo, o Eric Barr, ele vai manter a mesma linha de raciocínio, como quando ele diz em The Roots of the Papacy. Ele manda para o público a pergunta mais evidente: o que acontece quando alguém tenta opor outra cátedra a esta única cátedra? Ou seja, quando alguém em situação de autoridade levanta uma divisão na igreja, não somente uma divisão de uma igreja local, não somente uma divisão de um leigo, mas alguém realmente que tivesse uma autoridade. Vocês lembram muito bem quando eu mencionei que o bispo representa a unidade da fé, não somente no monoepiscopado, não somente na pregação da palavra, que poderia ser realizada por um simples leigo, por um diácono, mas ele que tem a autoridade de realizar o santo sacrifício, a expressão máxima de adoração no cristianismo, que é a missa, que é nesse momento, o momento mais solene, que se manifesta a presença do Senhor e se cumpre as profecias que diziam que ele andaria conosco, ele caminharia conosco, ele estaria no meio de nós, representado no altar do Senhor e no cálice do Senhor, que de fato simboliza a unidade de todos os fiéis. Mas como agir quando quem ameaça a unidade são justamente aqueles que deveriam protegê-la? Ele diz: veja como a unidade do bispo significa a unidade de Deus, é a mesma unidade que quando violada criava um cisma. Mas o que se deve fazer quando é um bispo que causa o cisma? Devemos segui-lo? O que Santo Inácio diz? Siga o bispo, como a Jesus Cristo. Só que o que acontece quando é o bispo que está causando divisão? A conclusão adequada, quando tal situação surgisse, seria encontrar aquele ponto de unidade no episcopado que é chamado a única cátedra, a qual, segundo Santo Optato, as outras não podem se opor, e segundo Santo Irineu, todas devem concordar com ela. É aquele ponto para quem as palavras da promessa originalmente foram dirigidas. Pedro. Mas aí a gente já está entrando em outro tema. Vamos continuar aqui, agora trazendo mais polêmica. Como mencionado, a figura do bispo é de extrema importância na Igreja Católica. É dela que flui a autoridade dos próprios presbíteros, que nós chamamos padres, que têm a sua vocação da ordem validada pela unidade com os bispos locais. Ou seja, eles mantêm a comunhão, né, a comunhão, as cartas de paz, né, que os cristãos primitivos chamavam as cartas de pax, né, em latim. Porém, se, como você disse, os bispos, os presbíteros, o clero, ele tem tanta autoridade assim para administrar sacramentos, para instituir coisas, como lidar quando eles pecam? Vocês se recordam que eu citei uma heresia aqui, o donatismo? Quando eu falava de Agostinho, eles foram aqueles grupos que criaram uma falsa carta de sucessão apostólica vinda de um anjo. Aí eu citei, olha,
Os donatistas, eles são um grupo que tem uma heresia que as pessoas frequentemente usam para se opor à sucessão apostólica. É basicamente aquele seu amiguinho que ele diz assim, olha, mas o Papa fez isso, teve um Papa que matou um homem, teve um Papa que fez isso, ele cometeu essa atrocidade. Viu como eu não disse que não pode existir sucessão apostólica vindo de um Papa tão corrupto ou de um bispo tal tão depravado? Olha, você tem que olhar para seu amigo e dizer assim, irmão, isso é uma heresia, é donatismo. É importante a gente mencionar isso porque, segundo essa doutrina, né, do bispo Donato de Cartago, havia necessidade de uma pureza total dos líderes, ou então os sacramentos seriam prejudicados. Só que o problema é que isso colocaria limites à obra de Deus, o limite da natureza humana. E isso, longe de ser uma coisa ruim, é uma coisa boa. Deus te deu a garantia de que você não vai ser prejudicado pelos pecados alheios. Você não vai ficar preocupado. Ai, será que o padre hoje ele tá em pecado mortal? Porque ele me confessou. Minha nossa, ele colocou a mão sobre os elementos. Será que deu certo? Ele pode estar com pecado oculto. Meu Deus, ele batizou meu filho hoje. Será que o padre está em estado de graça? Ai, Kathleen, mas aí um padre, ele pode cometer um pecado terrível e mesmo assim Deus não vai considerar. É claro que Deus vai considerar. Deus julga todo mundo. Você tem que entender que o julgamento particular da pessoa é com ela e Deus. E devo dizer que São Tiago revela que o julgamento de um mestre, de alguém imbuído de autoridade, é muito pior. Você lê, por exemplo, o que a Bíblia diz: amigos, irmãos, não sejais muitos de vós líderes, sabendo que sofreremos mais duro juízo. O próprio Jesus diz que é impossível que não venham escândalos. É impossível que alguém não cometa erros, não faça uma besteira, mesmo em nome da fé. Mas ai daquele por quem o escândalo vier. Aí ele declara uma coisa muito dura, ele diz: melhor seria para ele que fosse lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que induzir a pecar um desses pequeninos. Então olha só, o padre que você vê cometendo atrocidades ou o bispo, você tem o direito sim de denunciar. Mas você tem que saber o que Jesus disse. Não tem como evitar os escândalos, é impossível. E o próprio Jesus Cristo diz que é melhor que fosse lançado no mar do que o castigo que virá para uma pessoa que faz um desses pequeninos. Os pequeninos são aqueles que perdem a fé com mais facilidade, têm uma fé pequena. E que é tão frágil que qualquer coisa, qualquer escândalo de alguém que está fazendo uma coisa errada dentro da igreja, ou mesmo o líder, né, o padre, ou alguém de autoridade, eles acabam sendo induzidos a deixar a igreja. Um caso recente que nós temos visto é aqui mesmo no YouTube, o tanto de canais que têm se especializado nesse tipo de temática. Eles transformaram isso na matéria principal do seu conteúdo, explorar a fraqueza e as mazelas humanas, focando sobretudo nas pessoas religiosas. É algo assim sensacionalista, porque você sabe que o que as igrejas revelam são apenas o retrato da sociedade. Por exemplo, você pega pessoas que abusam de outras dentro da igreja, que roubam, traem dentro das igrejas. Isso é um retrato do que acontece em todo o âmbito na sociedade. Então a verdade é essa. Você pode ser enganado por alguém que vive falando de Jesus. Você pode ser um velhinho que vai ser ludibriado por uma mensagem de um religioso qualquer. Mas também na sua casa. Você pode ligar a rádio e alguém te convencer de que você deve doar tantas somas de dinheiro para uma coisa que na verdade não está sendo dada àquele fim. É possível que alguém falando, por exemplo, por meio de um canal no YouTube, faça você acreditar que se você fizer isso ou aquilo, você vai ser rico. Ou então, no banco, na fila do banco, alguém te convence de que pode te ajudar a passar a senha, fazer alguma coisa, e aí ele vai e você dá o número e ele te engana. Então isso pode acontecer em qualquer lugar, entendeu? A igreja então não é um lugar mágico em que você entra e automaticamente, de alguma maneira, as cidades são douradas e todas as pessoas são anjos. Ela é um lugar onde você tem que tomar cuidado como todos os outros lugares. Por exemplo, você diria que só porque você foi roubado certa vez numa
caixa econômica por alguém que estava por ali, você nunca mais vai entrar na caixa econômica, ou a caixa econômica não tem mais serventia, ou porque você caiu naquele golpe da internet, naquele dia você nunca mais vai usar a internet? É claro que não. Então a sociedade é composta de pessoas pecadoras, pessoas quebradas, pessoas muitas vezes que podem sim te passar a perna. E algumas dessas pessoas podem também se filtrar na igreja. Evidentemente, há algumas questões que devem ser pontuadas aqui. A Igreja Católica ela tem certos critérios a mais que são exigidos dos líderes, o que dificulta que algo assim ocorra com mais facilidade do que no meio protestante. Ainda assim, isso não impede que haja escândalos no meio católico, mas a igreja ela tem um controle maior do que o protestantismo, então eu vou traçar essa diferenciação aqui. Ainda assim, no entanto, pessoas pecadoras estão em ambos os segmentos. Se elas deixarem de ir para a igreja, elas não vão sumir. Essas pessoas não vão simplesmente desaparecer da sociedade. Elas vão estar indo nas academias, nas escolas e em todos os outros lugares onde elas normalmente iriam se elas não fossem na igreja. E assim, você pode ter certeza que sim, a igreja vai ser até pior. Porque essas pessoas, elas recebiam algum tipo de orientação e educação, apoio que a igreja dá de graça para ajudar essas pessoas a ser menos depravadas e viciosas. Amai vossos inimigos, façam bem aos que vos perseguem, tente fazer ao outro o que você gostaria que fizesse a você mesmo. Então elas recebiam certa lição. Agora, sem a igreja, meio que vai ficar assim uma lacuna moral, uma falta, porque com a igreja já tinha problema, imagina sem. Porque, querendo ou não, o ateísmo, o ceticismo, ele fala demais, pode até se vangloriar de ser um estado de mente iluminada, mas ele não tem capacidade para suplantar a igreja, para substituir a igreja, ela não tem grade moral para isso. Aí a pergunta que surge, né, quem é que tá enganando quem? É a igreja que tá te enganando? Porque a igreja que abriu aqui pertinho da minha casa, na esquina, ela nunca me botou um revólver na minha cabeça pra me enganar. Eles não estão me enganando, eu vou lá se eu quiser. Mas Kathleen, o pastor me roubou, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele não te roubou, ele não te roubou. Você deu dinheiro porque você quis, porque você é burro, porque você é trouxa. Não foi a igreja que te roubou. A igreja não rouba ninguém, não. A igreja pede, você dá se você quiser. E não venha com essa conversa não, que você não me engana. Você não vai mentir, você pode mentir pra todo mundo. Você não vai mentir pra mim, tá bom? Pra mim você não vai mentir, porque eu já passei a vida toda, tanto na experiência católica como a protestante, eu passei a minha vida inteira em igreja. Tenho experiência de andar em igreja desde criancinha. Você não vai conseguir mentir pra mim, tá bom? Então ninguém nunca, dentro da igreja evangélica, dentro da igreja católica, ninguém, não teve um filho da mãe que botou um revólver na minha cabeça pra me forçar a dar um dinheiro que eu não queria dar. Então você não minta pra mim não, porque é feio pra você. Porque eu sei que você tá mentindo. Eu sei que você tá mentindo, tá bom? Ai, mas eu fui roubado pelo sistema religioso. Oh, meu Deus, tão inocente o meninozinho. Você dá porque você quer. Você deu porque você quis. Quem tá te enganando é quem diz que você foi roubado. Você deu porque você quis, porque você é trouxa e tem mais. Você não vai ser enganado só pelo pastor da igreja, não. Você vai ser enganado por todo mundo que passar pela sua vida porque você é trouxa. O problema é você. Uma das coisas principais que você vê quando abre sua Bíblia é Jesus falando contra os fariseus que assaltavam as casas das viúvas e outras coisas. E o que mais tem é vídeo no YouTube falando contra. Então você não vai dizer que foi por falta de aviso. Mas é isso, gente. O que mais você vai ver é o pessoal mandando você sair da igreja, dizendo que você foi roubado quando você não foi. Você só foi enganado porque você é trouxa e não ouviu as palavras de Jesus. E o tom assim dessa gente é de resolução dos problemas. Olha, se você sair do sistema religioso, vai resolver esses problemas. Não vai, tu vai continuar sendo trouxa e burro. Olha uma prova de que tu vai ser enganado a vida toda. Essa gente tá te enganando, porque eles dizem, o problema é a igreja. Quando na verdade não é. Já eu tô te dizendo a verdade, o problema é você. E assim, eu não tô nem te dizendo que tu não saia, porque tem lugares que são tóxicos e que nem podem ser chamados de igreja, tá bom? Só que eu tô lhe dizendo que o fato de você não ter sabido discernir uma coisa de outra e nem discernir uma mensagem tóxica de uma mensagem saudável que é conivente com a religião cristã, que está escrito na Bíblia, uma Bíblia acessível a todo mundo, esse problema evidencia que você que é o grande empecilho, você é o causador da sua própria desgraça, não foi o sistema religioso, foi a sua pessoa. Olhe no espelho e diga, eu sou culpado. Porque se não fosse o pastor, seria qualquer outra pessoa da esquina. Acredite, você seria enganado de um jeito ou de outro.
Kathleen, por que você tá falando tanto disso? A gente tá falando, o tema é a apostolicidade da igreja, a sucessão apostólica. Eu sei. Mas eu não tô divagando completamente, porque os temas se correlacionam. Porque é o mesmo tom alarmista das heresias. Vocês ouviram que a gente falou em Donato, né? O donatista. E percebendo isso, nesse sentido, a gente nota que os hereges, eles não são pessoas terríveis. Você já viu alguém que é um herege, que é uma pessoa ruim? Não. A maioria dos hereges, eles são extremamente puristas. Eles são muito, muito religiosos e devotos. Tanto é que é por causa do orgulho que nasce a partir da sua religiosidade excessiva que ele sai da igreja, se julgando melhor do que as outras pessoas. Então ele vai e diz assim, eu vou formar minha própria comunidade. Porque aquela comunidade que Deus formou não é boa o suficiente para mim. Eu sou muito melhor do que esses caras, né? Então, Donato, o herege, ele pensava assim. Ele olhava assim para os bispos da igreja católica, cometendo pecados, fazendo coisas horríveis, porque não passou a existir agora. Isso sempre existiu e sempre vai existir. Só que quando a pessoa te convence a ir para fora, você encontra a mesma coisa que tinha dentro. Por exemplo, pega Lutero. Ele falava contra os abusos das indulgências. Nós chamamos isso de simonia. Sim, as indulgências, elas são uma doutrina apostólica, só que algumas pessoas estavam abusando. Era algo pontual, não era todo mundo, mas tinha gente que fazia isso e era um escândalo. E ele convence uma galera a ir com ele, mas quando eles chegam lá fora, o que acontece? Acabou a corrupção? Acabou a simonia? Olha pro protestantismo atual e diz se acabou. Com gente construindo um colossal mercado da fé. Então eles diziam, saiam desse sistema religioso, vamos construir algo melhor, esses papistas são corruptos, nos separemos deles. E quando eles saíram, eles esqueceram que o pecado foi com eles, entendeu? Porque o problema não era a igreja, o problema era o pecado. E então os líderes deles começaram a fazer a mesma coisa, ou pior. No protestantismo, essas coisas são acusadas. No catolicismo também. Tinha gente falando mal na época, católicos, que eram contemporâneos e falavam contra os abusos. O próprio Lutero disse que o Papa não sabia, e se ele soubesse, ele excomungava todo mundo. O fato é que eu tô tentando explicar pra você como é que funciona a natureza humana. Você acha que esses ateus, esses céticos que mandam você sair da igreja, vocês acham mesmo que isso vai resolver o problema da sociedade? A igreja acabar, a religião acabar? Você acha que a sociedade misteriosamente vai acordar melhor? Uma comunidade global que é capaz de viver de maneira mais humana, iluminada a tal ponto pelo seu ateísmo que é incapaz de trair, de usurpar, de enganar, de matar. Será verdade? Se você olhar a história, você provavelmente vai ter uma decepção, porque nesses grupos eles dizem, olha, os cristãos estavam matando na fogueira, gente. Pessoal, isso aí foi 500, 600, 700 e até 1000 anos atrás. Numa mentalidade diferente, eles julgavam coisas de forma diferente. Mas havia governos que, baseados em uma ideologia ateísta, secularista e materialista, estavam matando pessoas 100 anos atrás. É mais recente, não? Então significa que essas pessoas estavam mais próximas da nossa mentalidade do que uma pessoa medieval. Mas, Kathleen, eles não estão fazendo isso por causa do ateísmo. Ok, eles dizem que a religião é o ópio do povo. Essa é grande parte da bandeira que eles levantam. Eles pegam, destroem ícones e aprisionam padres, né? A religião era secreta, mas não é por causa da religião. Que conversa fiada. Então, qual é a causa dessas ações, Kathleen? Se não é a religião, é a natureza humana, o próprio pecado. É o pecado que faz você não compreender a outra pessoa, ou tratar mal quem pensa diferente de você. A igreja não é a fonte do problema, mas ela é parte da solução. À medida que as utopias vão caindo como castelos de areia diante das ondas, a gente vai percebendo isso com mais clareza. A igreja, ela não é a fonte do pecado. Ela é apenas afetada pelo pecado que já está na sociedade. Voltando aos donatistas, na época de Agostinho já tinha corrupção. O pecado já estava lá dentro. E o que ele diz? Qual a sua resposta em defesa da igreja? Donato dizia, olha, se o bispo pecar, o sacramento é inválido. Aí Agostinho vai e cita a sucessão apostólica para provar que mesmo se um bispo donatista entrasse, a sucessão ia permanecer. Ele diz, ora, ainda que algum traditor tivesse no decurso destes séculos, por inadvertência, obtido um lugar naquela ordem de bispos, indo desde o próprio Pedro até Anastácio, que agora ocupa aquela sé, Roma, este fato não prejudicaria a igreja e os cristãos que não tomam parte na culpa de outro. Olha o que ele está dizendo. Cada pecado, uma cabeça. Cada um vai ser julgado pelas suas próprias ações. Eu não vou pagar pela ação do meu próximo.
Eu tenho que olhar eu mesma para os meus próprios atos, para que eu seja achada caminhando em sinceridade de coração e fidelidade para com aquele que me chamou, sabendo que o seu corpo está chagado também pelos meus pecados e não somente pelos pecados dos meus irmãos. Gente, então é isso. Que Deus abençoe vocês. Eu fico muito feliz por ter trazido esse estudo aqui e que a gente possa compreender mais ao estudar a história da igreja, porque, como disse Santo Agostinho, a gente não tem como amar algo sem conhecer, não tem como. Então, que Deus abençoe cada um de vocês e, se possível, se inscrevam no canal, por favor, para dar uma força, né?